Continuando aqui com o nosso exercício do cálculo do ângulo entre duas retas, digamos que eu peça para você calcular aqui na letra B qual é o ângulo formado entre y igual a 3x mais 4 e y igual a menos 2x mais 8. Bom, nesse caso, o que eu tenho? Ambas as retas já estão na forma reduzida. Então eu não preciso converter nada. Eu só preciso identificar o que aqui? Qual é o M da reta R, que está dando 3 aqui, e qual é o M da reta S, que está dando aqui menos 2. Então, esses são os meus coeficientes angulares das duas retas. Isso porque eu decidi chamar essa aqui de R e essa aqui de S, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a tangente desse ângulo. A tangente é igual a quê? A diferença dos coeficientes angulares vai ser 3 menos 2, dividido por 1 mais o produto entre eles, que é 3 vezes menos 2. Então, em cima, o menos troca o sinal, 3 mais 2 vai dar 5. Embaixo, eu vou ter 1 certo? Eu vou ter 1 menos 5. Então, isso aqui vai ser igual a 5 dividido por menos 4. Beleza? O que vai acontecer aqui agora? Mais uma vez, a gente não consegue calcular a tangente, né? E aí a gente vai ter que tangente de θ é igual a menos 5 quartos, que é menos 1,25. Nesse caso, o θ também é igual a arco tangente de menos 5 quartos. Então tem que jogar na calculadora científica para fazer essa conta. Uma observação interessante é que muitas vezes na calculadora a função arco tangente ela aparece no botãozinho tangente elevado a menos 1. Então fica esperto aí, que isso pode facilitar na hora de você resolver os exercícios em casa, tá certo? Agora, vale observar que não existe tangente de 90. 90 graus não tem como calcular tangente, porque 90 graus é vertical. E como o ângulo, na fórmula, ele é dado por uma fração, quando que uma fração não existe? Uma fração não existe quando o denominador acaba sendo igual a zero. Então, isso significa que essa tangente, ela não vai existir, tá certo? Então, qual tangente que não dá para calcular? 90. Isso vai acontecer sempre que aqui embaixo for igual a zero. Então, se eu jogar o 1 para lá, eu vou ter um resultado interessante de matemática que diz o seguinte, ó. Toda vez que o produto dos coeficientes angulares de duas retas der menos 1, é porque o ângulo entre elas é de 90 graus. Ângulo de 90 significa que as retas são perpendiculares entre si, ou seja, elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá certo? Então olha só o que acontece aqui no caso desse exercício, ó. As duas já estão na forma reduzida, eu tenho que o M de R vale 2, nesse outro caso aqui, eu tenho que o M de S vale menos meio, que é o que multiplica o x. Se eu pegar essas duas informações e calcular quanto é que vale MR vezes MS, eu vou ter 2 vezes menos meio. O 2 vai cortar com esse 2, tá? E o resultado disso vai ser quanto?
menos 1. Se o resultado é menos 1, eu posso afirmar que elas são perpendiculares. Então, isso é uma aplicação interessante que pode ser usada para identificar se duas retas formam um ângulo de 90 graus entre si ou não. É só multiplicar os coeficientes angulares. Se der menos 1, elas são 90 graus. Se der qualquer valor que não é menos 1, elas têm um outro ângulo diferente que eu vou precisar calcular através de arco tangente pela calculadora. Certo? E o último conteúdo dessa parte de retas é a seguinte. Como que eu calculo a distância entre um ponto e uma reta? Tá? Imagine que você tem aqui uma reta R, e um ponto P, e eu quero saber qual é a distância entre eles. Repara que a reta R ela tem diversos pontos. Ela tem uma infinidade de pontos. Teoricamente, existe uma distância do ponto P para cada um desses pontos. Ok? Agora, a gente define como sendo a distância entre o ponto e a reta como sendo a menor distância possível, tá? Entre eles. Então, essa menor distância, ela sempre é obtida quando você liga o ponto à reta de forma perpendicular. Então, essa distância azul aqui é a menor distância, que pode ser calculado através da fórmula distância de P até R, que eu vou explicar aqui embaixo, certo? Mas como é que eu faço para calcular isso? Primeiro, o ponto P ele tem que ter duas coordenadas, certo? Que eu vou chamar de x0 e y0. São dois números. Ponto 1, 2, 3, 5, 40, 20, tanto faz. E a reta ela tem que estar na forma geral, tá? Para calcular a distância, eu preciso da forma geral da reta. AX mais BY mais C igual a 0. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa seguinte fórmula. A fórmula que diz que a distância entre o ponto P e a reta R vai ser o seguinte. Você vai pegar esse x e esse y do ponto e substituir aqui e vai fazer essa conta. Depois, você vai tirar o módulo dessa conta. Significa que, não importa o sinal que vai sair, você sempre vai ficar com um sinal de mais. Sempre vai dar positivo, certo? E depois, você vai dividir essa distância pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes A e B. Só o A e o B, tá? Como se fosse um teorema de Pitágoras em cima do A e do B, que são os coeficientes de x e y da reta. Tá? Ao resolver esse resultado, você vai encontrar a distância entre o ponto e a reta, mesmo sem saber desenhar, é só pela fórmula. Tá? Então, vamos ver aqui alguns casos, uns exercícios para a gente finalizar. Tá? Imagina que você tem um ponto P, 4, 6, e a reta 3x mais 4y menos 12. Tá? Como é que eu posso fazer para calcular a distância do ponto P para a reta R? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o módulo, eu vou jogar o 4 no lugar do x e o 6 no lugar do y. Aqui vai dar o quê? 3 vezes x, que é 4, mais 4 vezes y, que é 6, menos 12, em módulo. E eu vou dividir pela raiz quadrada da soma do quadrado de 3 e 4. Então, vai dar raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos fazer essa conta para ver o que vai dar? Em cima vai dar 3 vezes 4, 12, mais 4 vezes 6, 24, menos 12, sobre raiz de 9 mais 16. Certo? Isso aqui, em cima, 12 com menos 12 some. Isso vai ser igual a módulo de 24 dividido por raiz de 25. O módulo de um número positivo é ele mesmo, vai continuar sendo 24, e raiz de 25 é 5. Então, essa é a minha
Resposta. Essa é a distância entre esse ponto e essa reta aqui. Bem fácil, tem que só decorar a fórmula, que dá um trabalhinho, mas não é uma fórmula muito bonita. Aqui, como é que eu calculo a distância do ponto P e da reta R? Então eu vou pegar em módulo e jogar aqui. Vai ficar o quê? Menos 5 vezes x, que é 3, mais 7 vezes menos 2, que é o y, menos 20. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Tá? Em cima, eu vou ter o quê? 3 vezes 5 vai dar 15, 7 vezes menos 2 vai dar 14, com esse menos 20 aqui. Embaixo eu vou ficar com a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é 25, 7 ao quadrado é 49, certo? Em cima todo mundo é negativo, eu vou somar, isso vai dar 29 menos 49 em módulo, e embaixo vai dar raiz de 49 mais 25, vai dar 74. Módulo de um número negativo é ele positivo, vai dar 49. Raiz 74 não é inteira, ela continua irracional. Eu posso deixar indicado do jeito que está. Então, esse é o meu resultado final para essa conta, certo? E por último, para poder finalizar de vez, antes de fazer esse exercício, eu preciso colocar essa equação que está na forma reduzida para a forma geral. Então, a forma geral vai ser o seguinte, eu vou jogar tudo para lá, vai dar menos 3x mais y mais 15 igual a 0. Forma geral. E agora eu vou calcular a distância entre o ponto P e a reta R, que vai ser igual a, vou jogar o x na fórmula, vai dar menos 3 vezes 6, mais o y, que é 3, mais 15. Dividido por, aqui, raiz quadrada de, quem é aqui o x? Menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, certo? Em cima, eu vou ficar com menos 18, mais 3, mais 15. Embaixo, eu vou ficar com raiz de 9, mais 1. O que vai acontecer aqui? Em cima vai dar 0, e embaixo vai dar raiz de 10. Só que 0 em módulo continua 0, e 0 dividido por qualquer número é 0. Ué, professor, o que significa que a distância entre esse ponto e essa reta é 0? É porque esse ponto P é um ponto da reta. Se você trocar o 6 aqui, vai dar 18, menos 15 vai dar 3. Se ele é um ponto da reta, se ele está sobre a reta, a distância dele à reta é 0, porque ele já está sobre ela. Tá? Então, mesmo quando o ponto da reta, ele consegue descobrir, sem muita dificuldade, o valor a distância, e tem coerência, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Estudem aí, não esqueçam de fazer a lista e até a nossa próxima aula.